A regulamentação do ICMS de Minas Gerais deve ser reformulada depois de 20 anos para simplificar e também aumentar a transparência. O governador Romeu Zema disse que o texto atual se transformou numa grande colcha de retalhos complexo e, para muitos, inoperante. Romeu Zema anunciou que o governo de Minas vai apresentar até setembro uma proposta para um novo regulamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, o ICMS. A última revisão do ICMS em Minas Gerais aconteceu em 2002. Alguns dos objetivos são facilitar a compreensão e diminuir a burocracia, já que o regulamento atual tem 1.000 páginas e cerca de 500.000 palavras. Desde janeiro de 2019, já foram implementadas 102 medidas para simplificar os tributos. Segundo o secretário adjunto de Fazenda, a nova regulamentação vai atrair investimentos das empresas, porque o aumento na segurança jurídica tributária representa um diferencial em relação aos outros estados. Depois que a medida for publicada, representantes de empresas e da sociedade em geral vão ter 2 meses para apresentar críticas e sugestões de aprimoramento do texto. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, quero ir lá para a capital, quero chamar agora o nosso correspondente Pedro Bonenberg. Pedro, uma excelente noite para você. Olha, eu quero começar justamente entendendo o que vai mudar no estado, por exemplo, com esse projeto. Afinal de contas, muitas pessoas acreditam que quando se fala em ICMS, aborda apenas a questão dos combustíveis, mas o imposto vai muito além disso. Pedro, uma boa noite. Com certeza, viu, Elias? Ótima noite para você e para quem nos acompanha. Pois é, o ICMS, ele incide sobre produtos, sobre bens, é o imposto justamente sobre circulação de mercadorias e produtos aqui que é cobrado no país todo. Então, ele vai incidir sobre quase tudo que o consumidor vai comprar, né, Elias? Então, é extremamente importante uma reforma tributária, especialmente em relação a esse imposto, que é um dos principais para compras, para vendas aqui no nosso país. Para a gente ter uma ideia, Elias, a última regulamentação, alteração no ICMS que nós tivemos aqui em Minas Gerais foi em 2002, ou seja, estamos falando de um imposto que não tem adaptações há 20 anos, são 2 décadas. E aí basta a gente conversar e pensar juntos aqui em tudo que mudou nesses últimos 20 anos, né? O perfil, por exemplo, de empresas há 20 anos e agora. Hoje nós temos muito mais pessoas empreendendo, os pequenos empreendedores, médios empreendedores estão dominando de fato o mercado. E nós temos, como mostrou a reportagem agora há pouco, hoje uma regulamentação muito extensa de 1.000 páginas, que é muito burocrática e se torna de fato ainda um empecilho para que essas pessoas, os empreendedores menores principalmente, possam fazer o pagamento dos seus impostos e também que possam simplificar essa parte que é tão complicada, né? A parte dos impostos, das declarações e outros quesitos. Então, o que o governo está prometendo, Elias, é uma modernização desse tributo aqui no nosso estado. E aí algumas coisas que devem mudar de acordo com o governo de Minas. A primeira, que é muito importante, é em relação a uma mesma cobrança, uma padronização, na verdade, da redação para empresas jurídicas semelhantes. Então, empresas do mesmo segmento, do mesmo tipo, do mesmo tamanho, terem um texto único que possa simplificar a forma de pagar esses impostos e também de serem cobrados, né? Outra questão muito importante é a consolidação das normas relativas a mesmos temas. Então, muitas vezes, nessas 1.000 páginas que nós temos de regulamentação do ICMS, o mesmo tema é tratado de uma forma diferente. Então, isso gera contrastes, isso gera confusões e muitas dúvidas para o pagador de impostos aqui em Minas Gerais. Outro tópico que é abordado pelo governo do estado é uma revisão completa dos anexos que integram esse regulamento atual. Então, vai ser refeita essa redação inteira de 1.000 páginas. E tomara que sejam menos páginas, né, a partir de agora, Elias, que a gente tenha uma simplificação de fato. E aí são vários outros temas que estão em discussão aqui no governo de Minas. A ideia é, inclusive, tentar simplificar ainda mais, como já vem sendo feito em outras ações, a criação de emissões de guias digitais. Nesses últimos 20 anos tivemos uma modernização gigante, né, em relação a tudo que a gente vive de informação hoje, com a chegada da internet, de celulares. Então, isso tudo pode ser integrado para que a gente tenha uma cobrança mais simples, menos burocrática e modernizada para o pagador de impostos.
Não há ainda uma clareza sobre os principais pontos, porque a proposta vai ser desenvolvida e finalizada em setembro, mas já destaco aqui a seguinte questão. Assim que começar a ser discutida essa proposta em Minas Gerais, os contribuintes terão 2 meses para enviar sugestões, problemas que eles têm. Então tá aí uma forma de participação na política, né, efetiva, que a gente possa contribuir com o governo para criar algo que beneficie toda a sociedade, uma participação ativa e não que a gente só fique assistindo. Você então, empresário, microempresário, pense bem nas suas dúvidas e questões e já fique atento para esse prazo para enviar essas questões ao governo, Elis.